Hoje é uma pessoa especialíssima, uma líder nata, né? Então, é uma pessoa aí que vai trazer muita informação, né? Boa noite! Tudo bom, Boa Cris? noite. Seja muito bem-vinda. Tá linda. Obrigada. Eu vou fazer umas pinturas assim em mim também. Boa noite, Dalva. Boa noite, povo que está chegando. Eu estou aqui com a minha xícara de chá quente. Tem um Hum, girassol ainda aqui, ó. E hoje tá, aqui no sul, né, tá um pouco frio, não tá tão frio, né, sim. mas tá friozinho, tá agradável para tomar um chá, né? Ah, Ó, que bom. não é aquele chá que você tem aí o chá natural, enfim, colhido na hora, é aquele chá de industrializado ainda. Sim, sim. E aí, Cris, tudo bem com você? Tudo bem. Que ótimo, que ótimo. Como é que foi o dia aí? Muito trabalho? Ah, na correria sempre, né? A gente não É, pode parar. que bom. O que estava aprontando hoje por aí? Ah, hoje a gente foi para o campo, né? Ajeitar algumas coisas que tinha que ajeitar. Aí eu tive que voltar, né? Devido à live, né? Mas amanhã eu tô lá de novo. Tá lá de novo? Que bacana, que legal. Sabe que eu tô adorando fazer essas chamadas aí com o meu povo, na verdade. Não é o povo indígena, é o meu povo também, né? Porque isso acaba me trazendo as minhas memórias também, dos meus antepassados também, dos meus ancestrais. Inclusive, hoje eu estava fazendo uma pesquisa também, até falei com a Ali, do agroindígena também, sobre as tribos aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, né? E tem os Caigangue, tem os Guarani, Sim. aqueles que vieram do Uruguai, do Paraguai, enfim. E aí eu falei para ele, eu acho que a minha tribo, eu acho que é os Caigangue, porque a minha mãe e o meu pai são de Santa Catarina, e os Caigangue ficaram meio que naquela região ali, e a minha mãe, Sim, verdade. ela tem descendência indígena e descendência de bugre. Inclusive, eu fui entender o termo bugre com uma pesquisa hoje. Olha como são as coisas, né? A gente vive num país onde se iniciou toda uma cultura indígena, né? Porque todos nós somos A indígenas, mistura, todos né? O nós Brasil temos. todo ela é mistura, né? De indígena, né? Não tem como não dizer assim, eu não tenho sangue indígena. Quem sabe? A avó, É, bisavó, né? exato. Sempre E a tem. gente está morando aqui, a gente não tem ideia de quem nós somos realmente. E aí eu parei assim, pensei de ser, caraca, como é que eu não fui pesquisar isso antes? Como é que eu não busquei? E aí a nossa memória vai expandindo, sabe? Isso é muito bacana, porque a gente vai recuperando esses, como é que eu vou te dizer? Esses valores dos nossos ancestrais, né? E isso é muito bacana. Sim. Bom, deixa eu parar de falar aqui, que eu estou encantado com tudo isso. Então, Mas Cris, isso é bom. eu sou encantado por pesquisa, enfim, eu acho fenomenal tudo isso. Eu gostaria que Eu também sou você, apaixonada, viu? Eu sou né, apaixonada pelo meu povo, sou apaixonada por esse povo em geral, né? Que são 300 e poucas etnias, né? E por mim, eu quero conhecer todas. que bacana. Então, Cris, enquanto a gente vai conversando aqui, enquanto o povo vai chegando, né, então você pode contar um pouco da tua história, de onde você veio. Eu sei que a live é Expedição Amazônia, mas você está num outro lado, né, num outro estado aí, né, mas Sim. engloba todos os povos, né? Então, você pode falar de onde você veio, quem você é, a sua cultura, religião, enfim, traz para nós toda essa gama de conhecimento que você tem. E aí, depois, vamos partir para uma outra área também que eu acho fenomenal, que é o que você falou sobre o indígena, né, domina a tecnologia do branco, mas o branco não domina a cultura do índio, né? Então, isso é fenomenal e eu A, gostaria que você explanasse isso, né? sim, a prova disso, né? A última pergunta que eu tô aqui, né? Exatamente. Começando um pouco de quem eu sou, né? Eu sou uma indígena na etnia Guajajara, né, do Maranhão.
aqui quase já no centro do Maranhão, né? A minha tia mora aqui no centro do Maranhão. E eu sou uma pedagoga, uma assistente social, consegui me informar nessas duas áreas, devido mesmo à necessidade do meu povo dentro da aldeia, né? Primeiro, a necessidade de ter um ensino um pouco melhor, vamos dizer assim, porque de qualidade a gente ainda está longe ainda, sabe? Dentro das aldeias, aonde me levou a estudar pedagogia, né? Porque eu queria ensinar os professores a dar aula. Tu vê, né? A pessoa E depois eu comecei a trabalhar na área social e eu me formei na assistência social, né? E depois disso, pulei um pouco para outro galho que não tem nada a ver, que é a saúde, entendeu? Mas assim, porque a gente vai vendo a necessidade do nosso povo, né? E a gente quer ajudar de qualquer forma, mas a gente não pode ser 10, né? Mas a gente pode ter discípulos, como graças a Deus a gente conseguiu. Hoje eu tenho um irmão que é enfermeira, tenho uma irmã que hoje eu não leciono mais, mas a minha irmã já leciona, entendeu? Hoje eu já mexo com outras coisas. E o meu povo é um povo que, como eu já lhe falei na mensagem, né? É um povo que trabalha da agricultura, é um povo que luta a cada dia, né? Porque ser indígena é você vencer obstáculos todo dia, entendeu? Além dos preconceitos, né? E existe outras coisas aí também que querem que a gente continue com a mentalidade de 1.500 anos atrás, né? E infelizmente está mudando, né? E eu sou uma pessoa assim que eu foco muito nisso, né? Nas mudanças, acompanhar a tecnologia, tentar levar isso para o meu povo, entendeu? Que existe o outro lado de vida, que eles têm o direito disso, entendeu? Uma coisa que eu tenho lutado muito e é uma tecla que eu bato. Se realmente esses direitos acontecem dentro das aldeias. E na minha experiência não acontece nem 10%. Então eu busco isso para o meu povo, entendeu? Que bacana, que legal. Me diz uma coisa, todos os valores que você tinha dentro da aldeia, que os povos tinham, os antepassados tinham, como é que permaneceu isso? Isso foi modificado pela cultura daqueles que vieram e escravizaram esses povos, né, que usurparam, na verdade, o poder desses povos, as terras, enfim. Como é que ficou essa cultura na tua aldeia, no teu povo? Como é que vocês conseguiram ultrapassar esse tempo e mesmo assim manter uma filosofia de quem realmente segue os ancestrais? Como é que vocês conseguiram essa transição aí? A nossa cultura, desde criança, quando a gente nasce, a gente tem os mais velhos, né, que ensinam, eles têm direito e o dever de ensinar as crianças as nossas culturas, nossos cânticos, nossas festas, as nossas pinturas, os nossos cânticos, cântico das meninas, cântico dos rapazes. Então, isso, eles colocam esses valores na gente muito cedo. A língua também é do mesmo jeito, então que a primeira língua que a gente aprende a falar é a nossa língua, né? Sim. E dali vem todo um ensinamento, entendeu? Medicinal, entendeu? Tudo que a cultura, nossa cultura tem, a gente só tem conseguido de estar não intacto, porque mudou sim algumas coisas, entendeu? Devido a essa mistura de cultura com não indígena, né? Principalmente aqueles indígenas que saem dentro da sua aldeia para a cidade. Aí, primeira coisa que acontece é choque cultural, né? Sim. E ele consegue ali olhando outras culturas que não faz parte da nossa cultura, infelizmente, são coisas que estressa a gente, porque o uso de droga, o uso de bebida, essas coisas não faz parte da nossa cultura, e os nossos jovens, infelizmente, acabam encontrando essas culturas que são diferentes do nosso, né? Mas aqueles que permanecem dentro das aldeias, existe um trabalho muito bem feito pelas mães e pelas professoras também, elas têm esse dever também de dar as aulas. Deu uma
Então Uma é isso, travadinha, mas entendeu? deu uma travadinha ali, eu gostaria que você repetisse, tá? Sim. Eu estava falando que as professoras, né, também têm esse dever de repassar também isso, de estudar a cultura, tanto que a cultura indígena, a língua indígena, ela é ensinada pelo indígena, entendeu? Uhum. A pessoa tem que falar a língua e tem que escrever, para que passe esse conhecimento para as crianças. Então, as crianças, tanto como aprendem nas suas casas, né, porque na aldeia a gente não fala a língua de vocês, É, a gente fala a nossa, é, legal. a gente fala a Que nossa bacana. língua, entendeu? Aí a criança, ela aprende mais com convivência, entendeu? Dos pais, das outras crianças. Aí, a partir do momento que ele passa a ir para a escola, aí é a hora de ele aprender a segunda língua, que é a de vocês. Olha que legal. E como é que ficou esse negócio? Porque a gente sabe que a invasão no Brasil trouxe também novos conceitos religiosos, enfim. Como é que ficou isso dentro da aldeia? Dentro da aldeia tem algumas regiões. Aqui na minha região temos 5 regiões. Tem uma região específica aqui, que é só uma, ela aonde modificou um pouco da nossa cultura, né? Por exemplo, uma festa que é muito importante para nós, principalmente nós que somos mulheres, que é a festa da menina moça. Isso faz parte da minha etnia. Porque uma moça com 15, 16 anos, vocês têm a festa de 15 anos, né? E É. nós também temos a nossa. A gente só pode namorar, casar, depois que passar por essa festa, né? Ah, é? Que legal. Sim, sim. Que legal. Não Porque sei se é legal, aí mas eu tô achando divertido. aí a criança, proximamente assim, o jovem, né? A jovem passa a ser mulher depois que a gente fizer essa festa, né? E isso, através da religião, quando entrou, né, os padres entraram nessa região, eles modificaram um pouco. Só que agora a gente está fazendo um trabalho, tipo de resgate, né? Que tem a religião de vocês, né? Que foi vocês que trouxeram, né? Os colonizadores trouxeram, Não mas que a gente sei não se fui pode também eu, né? deixar a nossa cultura. E pode ser que eu estivesse lá também, né? Mas Sim, hoje eu estou sim. aqui pedindo desculpa se eu estivesse lá, se eu estive lá. Sim, mas só que, assim, o que eles fizeram, sei que é muito tempo, mas ficou até hoje, infelizmente, entendeu? Sim, foi feito uma, como é que se diz, uma triagem de conhecimento, digamos assim, implementado quase que um conhecimento dentro do outro, né? Permaneceu-se alguma coisa, mas se deu mais ênfase ao que veio de fora, né? E isso, com certeza, Isso, atrapalhou muito, muito o desenvolvimento das aldeias também, né? Porque isso empobreceu as aldeias, né? Em vez de enriquecer, empobreceu as aldeias e tornou todos os povos, na verdade, se tornaram escravos a partir de um conhecimento errôneo que foi implementado. Se permanecesse o mesmo conhecimento, eu acredito que hoje estaria muito diferente. Hoje estaria como, por exemplo, os indígenas americanos, né, que são totalmente diferentes, né, que têm a sua cultura, eles têm aí disponível toda a tecnologia para eles e eles conseguem fazer muito mais. São povos da cidade, digamos assim, com uma cultura indígena, né? isso. Eles são o povo da cidade, mas não deixaram de ser indígena, entendeu? E a mesma coisa também nós. O que aconteceu quando os colonizadores, né, apareceram, é que eles colocaram uma coisa na cabeça do nosso povo, que a nossa cultura, ela tinha que morrer, que a nossa cultura estava errada, muita coisa estava errada na nossa cultura, entendeu? Então, assim, eles imporam a cultura deles pra gente, entendeu? Que era o que estava certo e a nossa não. E hoje em dia a gente tem um trabalho, como eu já te falei, né? Eu tenho um trabalho como pedagoga, que é resgate de tudo isso, né? Fazer uma nova história, entendeu? Escrever a nossa própria história, entendeu? E colocar isso, dizer para os nossos parentes que a nossa cultura ela não está errada, entendeu? Só colocar outra cultura dentro da nossa cultura como o nosso não prestava, entendeu? Não é só a minha que presta, entendeu? A sua não, porque você é diferente. Mas hoje a gente faz um trabalho
que já tem avançado muito, graças a Deus, porque como trouxe isso, tem todo umas maléficas, né, que ficou, né, desse trabalho deles, né? E hoje a gente faz um trabalho totalmente diferente, assim, empoderando de novo o nosso povo, a nossa cultura, que a nossa cultura ela tem que ser respeitada. Não é porque eu vivo diferente, que eu como coisas diferentes, que eu sou menor do que você é melhor do que eu, ou que eu sou melhor do que vocês. Não. É só a minha forma de ser, entendeu? Nós também sentimos dor, choramos, sentimos saudade. Então, nós sentimos tudo que vocês sentem, nós também sentimos. A gente só usa as coisas diferentes. Vocês só são mais, digamos, conectados à natureza do que nós, né? Então, nós perdemos, né? Quer dizer, assim, eu não perdi porque eu continuo participando da natureza, mas a gente percebe que muitas e muitas pessoas perderam essa conexão com o natural. Hoje está muito artificial, tudo muito artificial, inclusive as flores dentro de casa são artificiais, né? Então, flores, você não tem mais flores naturais dentro de casa. Há poucas pessoas, e ainda você entra na casa de alguns amigos, você vê flores artificiais, que não tem nexo nenhum, né? Mas tudo bem, são gostos e gostos, né? Mas eu que vim da roça, eu que trabalhei na roça também, eu tenho muito essa conexão com a natureza. E nós perdemos, o povo da cidade em si, ele perdeu pela função do materialismo e até pela ganância, enfim, perdeu-se a conexão. E hoje o jovem, por exemplo, não sabe nem de onde vem o alimento que ele come, né? Porque quando se fala em agro também, o jovem ele fica boiando, não sabe de onde é que vem esse alimento, onde é que está sendo colhido, como que foi plantado isso, ele não tem essa conexão. E aí cai exatamente nos prazeres imediatos, né, estragando a própria saúde, que é o que a indústria oferece para nós aqui na cidade, que vocês não comam a comida da cidade. E conta para nós, assim, conta para nós aí uma história. Eu fiquei encantado aí dessa questão da menina moça. Essa questão aí de vocês fazerem esses rituais, como é que era antigamente isso? Como é que os ancestrais traziam isso e contavam essas histórias para vocês? Porque isso se permaneceu contando histórias, né? E como é que os ancestrais contavam para você? De onde é que surgiu esses rituais aí? Esses rituais, principalmente da menina moça, ela é muito longa, sabe? Porque ela veio de uma formiga, né? Aí tem toda a sua história, mas aí foi de lá que veio esses cânticos, essa festa, porque essa festa da menina moça, ela não acontece de um dia para outro. Ela começa quando a menina menstruou pela primeira vez, né? Aí tem todo um processo, às vezes leva 1 ano, 2 anos para poder concluir esse processo, né? Até o último passo é a festa, que dura 1 semana, 3 dias, 1 semana, dependendo de quantidade de moça que tem, né? Aí a gente faz umas pinturas, ela tem etapas, entendeu? Cada etapa, cada pintura, ela tem que ser representada por um animal. Tem pintos que a gente faz que é de onça, de jabuti, tudo é voltado para a natureza. Que legal. Porque nesse momento, nesses rituais, ela está tendo contato diretamente também com a natureza, com os rios. A gente não consegue, nós indígenas, a gente não consegue se separar da natureza. Não conseguimos. Até que bom. Porque quando a gente passa muito tempo dentro da cidade, parece que a nossa alma sente vontade de voltar para o mato, entendeu? Para a aldeia. Por isso que eu mesmo não consigo ficar muito, muito tempo. Eu tenho que estar lá dentro, entendeu? Porque a gente sente uma energia tão boa que muitas vezes os brancos e outras pessoas não conseguem sentir. Mas nós conseguimos sentir. Então, a festa da menina moça ela é muito voltada para a natureza, para os rios, para os espíritos, entendeu? Porque nós temos os nossos deuses do mato e a gente consegue senti-los. E tem gente que tem tanta intimidade que consegue falar cara a cara com eles, entendeu? Então, isso é muito lindo. Gente, eu sou apaixonada pelo meu povo, pela minha cultura. Isso é fenomenal. Conta para nós aí um pouquinho dessa
questão aí de espíritos, dessa questão de religião de vocês, desses costumes de vocês. Eu acho isso fenomenal. Por quê? Eu tô aqui, estou fazendo uma pesquisa com você. Porque Já percebi. eu tô linkando algumas coisas que a gente pesquisa em Dáquila, e sobre as Amazonas, sobre um monte de coisas, né? Sobre os seres da natureza, os elementais. E quando você falou isso, já me despertou mais curiosidade ainda, né? Essa festa que a gente faz, ela é voltada muito para os espíritos também, porque assim, se a moça não fizer essa festa, as Iemanjá, elas podem ficar com raiva, elas podem levar até a óbito, se a pessoa não fizer, entendeu? E assim, existe todo um contexto para a gente poder fazer isso, né? E tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que não chegaram a fazer, meninas que não chegaram a fazer essas festas e casaram assim mesmo, mas não sobreviveram por muito tempo. Então, assim, quando eu disse que nós somos muito ligados a isso, é porque nós somos mesmo, entendeu? Então, a gente respeita muito isso. A gente respeita também os evangélicos que hoje já tem nas nossas aldeias, a minha família quase toda é evangélica, mas nunca a gente pode deixar os nossos espíritos, né? Porque são os que nos guiam, são os que nos ensinam, eles não deixam a gente se perder no decorrer da vida, entendeu? Então, assim, eles são como os guias para nós. E isso para nós é muito forte mesmo. Nós temos nossos cânticos, que no momento do cântico, sabe, a gente consegue sentir a presença deles. Por isso que essa festa da menina moça, ela é muito importante para nós, muito mesmo. Que legal. A questão dos espíritos, só para o pessoal entender, o pessoal que vai assistir essa live também, na nossa língua a gente chama de elementais, né? Que são os deuses da natureza, né? São toda essa questão ligada realmente à espiritualidade, da conexão com a natureza, né? A natureza fala com a gente, né? E eu sei que o indígena ele tem essa conexão e ele tem uma troca, uma conversa com esses elementais que é a nossa língua, né? Então é bem bacana o que você passou para a gente aí, porque isso desperta mais curiosidade ainda de conhecer a cultura. E isso é a cultura, só que nós da cidade entendemos como uma linguagem diferente, né? E muita coisa, por exemplo, que você pode falar, pessoas que não conhecem a tua cultura, pode, digamos assim, não ridicularizar, mas sentir um pouco de medo, né? Quando você fala em espírito. Sim, não tem nada a ver com, enfim, com o que as pessoas pensam. Na verdade, é uma coisa muito boa, uma coisa que ajuda, uma coisa que faz diferença, uma conexão, né? Para as pessoas entenderem mais esse contexto. E como é importante a gente conhecer a cultura originária do nosso brasileiro. Isso é fenomenal. E agora, passando um pouquinho da religião, cultura, e como é que era a questão de plantação dos teus ancestrais? Como é que vocês aprenderam isso e trouxeram isso nessa transição de aldeia e cidade? Como é que se permaneceu isso? A agricultura, né, já faz parte da nossa cultura desde sempre, entendeu? Só que era uma agricultura que a gente não usava facão nem nada, eles plantavam aonde o fogo pegava, né, ficava aquele limpo, e eles iam aproveitando, né, os lugares mais limpos, e às vezes até debaixo das árvores também, eles só limpavam ali um pouquinho, porque a nossa agricultura antigamente era só para se sustentar só a família, entendeu? E como naquela época o nosso povo era mais nômade, entendeu? Ficava de um lugar para outro, exatamente por isso, porque não tinha como preparar a terra para eles plantarem, né? Então eles iam atrás de lugares que eles pudessem plantar e também de água, aonde ficasse mais perto da água, então por isso que é o nosso nômade, né? E de um tempo para cá, de um tempo não, já de muito tempo para cá, isso tem mudado, né? Bastante, né? Os povos começaram a se fixar mais, né, em locais, né? Será que é por causa que encontraram alguma coisa diferente? Por exemplo, você falou da água, mas uma terra mais produtiva, alguma coisa assim nesse sentido, para eles se fixarem em algum lugar?
Será que foi Sim, isso? sim, porque eles precisavam de água, né? E quando nós tivemos o contato com os não indígenas, né? E foi feito um trabalho, teve muita coisa boa que os pessoal não indígena também fizeram, além das outras coisas que fizeram, né? Assim, começaram a ensinar, principalmente os alemães, para o meu povo Guajajara, principalmente os alemães que foram que trouxeram o evangelho, que trouxeram outra religião para a minha etnia, Guajajara específico, e eles ensinaram aos indígenas preparar o lugar para eles plantar e que poderia também transportar água para aquele lugar onde eles estavam, entendeu? Aí eles foram aprendendo, os indígenas foram aprendendo. Que legal. Houve bastante coisas positivas, né? Apesar de todas as coisas negativas, houve bastante coisas positivas. O problema maior foi exatamente querer usurpar o que era do povo realmente, né? Do povo indígena que vivia nessas regiões, né? Mas grande parte das coisas que eu sei também que muita coisa o indígena se desenvolveu também a partir disso, né? Então isso foi bem bacana. Sim. Só que existe um outro lado da história também, que eu não sei como é que é ensinado na escola de vocês, se é ensinado os mesmos livros que a gente lê nas nossas escolas, se são os mesmos livros para vocês, porque ali a gente percebe que toda a história está manipulada, toda a história ela está do avesso, digamos assim, nada do que aconteceu está ali. Tudo contado da forma conivente com um sistema nefasto, eu chamo de nefasto mesmo, porque é um sistema que escraviza realmente. E tem muita gente conivente com esse sistema, né? Mas isso logo vai ter um jeito aí. Sim, os livros que eles dão para nós é o mesmo de vocês, entendeu? Mas as histórias nossas que estão escritas lá, pelo menos a minha etnia, ela não transmite dentro das escolas, porque é tudo mentira que está ali. É uma visão de um antropólogo, de uma pessoa que ali ele colocou a visão dele, entendeu? Sim. Mas aí a gente conta a nossa história, até para fortalecer a nossa história nas crianças, né? A gente não usa muito os livros, a gente usa português e outras coisas, mas a história, nós preferimos contar a nossa história para nossas crianças. Que legal. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo porque nunca vai se perder a cultura. E sempre quando alguém apresentar um livro dentro de uma escola que os filhos das aldeias estiverem, eles vão poder contestar, porque eles conhecem os dois lados da história. Eles vão contar a história, vão ouvir a história, que eles já sabem que é mentira, e vão contrapor essa história. E essa questão de saber o que está errado é importante também, né? Porque sempre vai ter gente contando mentiras a partir de livros, a partir de pessoas que colocaram o que quiseram em folhas brancas e uma caneta, se põe o que quer, né? O pensamento que quiser. E transmite isso para frente, e se não houver realmente um certo cuidado com uma cultura, isso vai ser transmitido de geração para geração, assim como chegou na minha geração, né? Tudo isso que eu acreditei, eu fico de boca aberta hoje e dizer assim, eu não acredito que mentiram para mim esse tempo todo. Então, é dolorido isso, sabe? É dolorido e muita gente não desperta, muita gente não abre os olhos para o que está acontecendo no Brasil por causa dessa dor que é gerada dentro da gente, de saber que mentiram para nós o tempo todo em sala de aulas estão mentindo para as nossas crianças. O tempo todo. E isso eu falo com toda certeza. E você está aqui para comprovar isso. Que a história não é bem assim como está nos livros. Que o Brasil foi descoberto em 1500. Sabemos que muito antes disso os fenícios estiveram no Brasil. Sabemos que muito disso... Para quem quiser procurar canais no YouTube, aí tem André de Pierre, tem o Márcio Pichel, que é o Além da Nuvem, tem Rafael Hungria, tem Otávio Reis, tem uma enorme gama aí de pesquisas para quem quer entender a história, conhecer um outro lado da história, e buscar, entender, mesmo que gere dor, mesmo que gere vergonha, né, de ter permitido essa mentira e ter vivido toda essa mentira, tem que encarar isso, tem que enfrentar isso e encarar a realidade. Né? Professores que me desculpem,
né? Mas não são os professores os culpados, porque é imposto para eles a passar essa história para os alunos também. Né? Então o sistema, ou você segue com o sistema ou você está fora. Né? Infelizmente, os professores eles fazem porque eles precisam também. Né? Eu não sei Isso. se algum professor algum dia tirou um tempo para ir pesquisar realmente como é que foi contada essa história, de onde é que vem toda essa história, né? E hoje você está aqui para esclarecer algumas coisas para não, para não dizer que eu estou mentindo. Né, Cris? É, Muito a bem. nossa história, eu mesma, assim, como eu já te falei, né? Eu tenho lutado muito sobre isso, porque isso já acontece, graças a Deus já acontece, se debate dentro das escolas, dentro das universidades. Eu sou professora também, fui professora durante 2 anos numa faculdade. Então, assim, de vez em quando eu estou dando palestra também exatamente voltado nesse tema, porque, assim, implantar na cabeça da gente, contar uma história para a gente, nossa história, e que muita gente acreditou. E hoje, infelizmente, o Brasil, ele vê a gente nos livros, ele julga a gente por aquela história que está no livro, entendeu? Ele não vai atrás da verdade, não vai atrás do outro lado da moeda, eu gosto de falar assim, né? Porque o que está nos livros, gente, nós não somos aquele povo ali, não. Às vezes eu fico olhando assim, eu leio muito, sabe? Aí eu fico olhando assim, gente, quem são esse povo? Não somos nós, não, entendeu? Não. Então, desde criança, vocês brancos são ensinados aquelas histórias ali, né? Até terminar o ensino médio, e às vezes até na faculdade, né? Então, assim, fica uma coisa impregnada ali na mente da pessoa, né? Quando fala assim, os indígenas, nossa, os índios andam nus, os índios são perversos, os índios são um povo sem alma, né? É, Mas isso não é verdade. inclusive o nome bugre, a palavra bugre, eu estava pesquisando sobre isso, e é o povo que não aceitava a religião. Né? Aí Exatamente. colocaram a palavra chamada bugre, que bugre significa selvagem, enfim, mais uma Uhum. infinidade de adjetivos, né? Para essa palavra bugre aí, né? Pessoas Pro que índio são, que não não têm aceitava. alma, né? Então, aí que eu fui entender, quando eu dizia assim, minha mãe era bugre, os meus ancestrais eram bugres, aí que eu fui entender que eles não aceitavam a religião dos europeus. E os europeus chamavam Sim, esses índios de bugres, né? Que eram selvagens, enfim, sim. sem alma e tal, né? E condenavam. O Rafael coloca aqui para nós aqui, a nossa missão é descolonizar a ideologia dos europeus, não só dos europeus, mas Exatamente. a ideologia que o próprio brasileiro criou para si. Isso é o mais importante, desmistificar e quebrar essas crenças, esses paradigmas que o próprio brasileiro colocou na mente, né? De olhar para uma cultura indígena e achar que aquilo não tem relevância. Tem toda a relevância para a nossa cultura, para o povo brasileiro, porque é a vibração, é a frequência do povo indígena junto com a floresta, junto com a natureza, que vai fazer muita gente despertar. Olha, eu estava olhando teus vídeos, eu fiquei muito emocionado, porque não, mas é verdade. Ali, você falando na roça e tal, que, sabe? E aí tu fica olhando assim, tipo assim, poxa, gente, fazendo piques de milhões aí para um cara que ganha acima de 100 mil por mês aí, para pagar dívidas, não sei o quê. Por que não se junta um povo, então, para fazer um piques e comprar uma máquina agrícola e colocar numa aldeia indígena para eles prosperarem, né? E fazer parte de toda a cultura do povo brasileiro? Por que não pensar diferente? Né? Por que manter as mesmas crenças, esperar em alguém que alguém faça, né, alguma coisa? Ou seja, o próprio sistema pensa assim, por causa da tutela que eles fizeram com os indígenas precisam que a gente faça por eles. E isso, muito bem, você coloca que isso é uma mentira. Isso é uma mentira deles, né? Você pode Isso. falar. É isso mesmo, entendeu? É como a gente não tivesse autonomia para falar pela gente, sabe? Eu fico assim, até injuriado sobre isso, porque assim, gente, eu sei falar por mim. Quem sabe melhor do que vai fazer bem para mim, do que eu preciso, é eu, entendeu? Eu não preciso de ninguém que fala por mim.
Se eu estiver sentindo alguma dor, alguma coisa, quem tem que dizer é eu, não é a pessoa me olhar e dizer, ó, a Cris está sentindo isso, talvez eu não estou nem sentindo aquilo, entendeu? Então é isso que acontece hoje em dia, entendeu? As pessoas querendo representar nós e falar pela gente uma coisa que a gente não é, entendeu? Então hoje em dia, a nossa luta é por nossa autonomia e nosso protagonismo, porque nós sabemos falar. Talvez a gente não domina 100% a língua de vocês, mas a gente domina já muita coisa de vocês, sabia? A língua, a tecnologia, o conhecimento, isso eu acho que a gente já pode falar pela gente, né? Com certeza, com certeza. E qual que é a ambição de vocês? Ambição é diferente de ganância, tá? Ambição é compartilhada de pessoa a pessoa. A ambição motiva, porque a ambição de ambicionar mais, a ambição de ser mais, né, de querer mais também para poder compartilhar mais, isso é muito saudável. A ganância, que a gente vê aí que não é saudável. Então, são duas coisas diferentes, só para esclarecer aqui, que qual que é a ambição de vocês nessa luta? Eu chamo que, eu posso dizer que a luta ainda continua, a guerra não terminou, né, porque é uma guerra de muitas coisas por trás dos panos ainda, né? Parece ter paz, parece que está tudo em paz, né? Que estão só discutindo terras, que está só discutindo algumas coisinhas, né? Mas a guerra ainda não acabou. Existe uma guerra oculta com os povos indígenas e é uma guerra digamos assim, para sair da escravidão, né? Inclusive a escravidão de pensamento também, né? Então, qual que é a ambição de vocês quanto a isso? O que que vocês almejam para vocês de toda essa batalha travada aí? Assim, a nossa luta, nós indígenas, nós temos nossa forma de se organizar, nossa forma social de viver diferente, muito diferente do não indígena. Você bem colocou quando falou que existe a ganância, né? E nós não somos gananciosos, tanto que tudo que a gente faz, nós somos muito coletivo, a gente prioriza muito a coletividade. Porque o que é bom para mim, eu tenho que querer para outras famílias que estão ali perto de mim. Então, a gente trabalha muito em coletividade. Então, a gente não tem muito essa questão de individualismo. Claro que sempre tem uns, dois ou três, entendeu? Principalmente os que estão lá em cima, né? Não tem mais o da base, que as pessoas que moram dentro da aldeia, ele perde o valor para essas pessoas. Mas nós que moramos dentro das aldeias e convivemos com o nosso povo, o nosso amor por nosso povo, às vezes a gente deixa de lutar pela gente, mas a gente luta pelo nosso povo, entendeu? Então, isso ainda é muito forte na gente. O que a gente almeja hoje, como eu já até te falei antes, que o que a gente almeja hoje é melhoria. Melhoria de vida, melhoria de qualidade de vida, entendeu? Melhoria de educação dentro da nossa aldeia, saúde dentro da nossa aldeia e, principalmente, alimentos produzidos por nós dentro das aldeias, porque nós não usamos remédio, nós não usamos veneno para poder produzir os nossos alimentos, entendeu? Então, isso para nós é a nossa luta diária, praticamente, diária mesmo, porque além de a gente lutar contra o sistema, nós temos que lutar também contra nossos povos também, que estão ali com a mente colonizada ainda, né? Com a mente escravizada. Para mim, é a pior escravidão que existe. A escravidão indígena, ela não acabou. Ela só mudou de forma, entendeu? Eles mudaram a forma de fazer isso. Porque naquele tempo eles pegavam os indígenas, batiam, botavam para trabalhar. Hoje em dia, não. Hoje em dia é aqui, ó. A escravidão é aqui. E para mim é pior do que pegar uma pessoa e amarrar e bater para trabalhar. Porque para tirar isso da mente das pessoas dá muito trabalho. E você não consegue só com palavras, você consegue mostrando exemplos, entendeu? Então isso é muito triste, entendeu? Mas a gente está aí na luta, né? A gente não vai desistir. Com certeza. E se depender de mim, eu sou um que defendo meus ancestrais com unhas e dentes. Então, eu também. Eu acho isso muito bacana. Eu me emociono de tudo isso e saber que, nossa, como é que as pessoas conseguem, né? Utilizar a imagem de uma pessoa que necessitada,
manipular a mente dessa pessoa para uso próprio, né, para que consiga ali migalhas, porque o nosso Brasil é tão rico, o nosso Brasil tem tanta riqueza e, infelizmente, essas pessoas estão pensando em migalhas ainda, né? Então, como é que você vê tudo que você vê na tua aldeia? Isso representa riqueza para você? Como é que representa para você quando você olha para a tua aldeia, para a tua roça? O que isso representa para você? Representa a salvação do meu povo. É isso que representa para mim, entendeu? Esse trabalho de agricultura, tudo que a gente faz, a gente ainda tem que avançar muito, muito mesmo, porque a gente não tem ajuda de ninguém, de nada. Hoje de tarde mesmo, eu estava vendo aí uma doação do Leonardo DiCaprio, né? 900 milhões, não sei o quê. Aí eu fico olhando, poxa, por que não manda menos 100 milhões para cá para a gente poder ajudar realmente o nosso povo, né? Porque essas coisas não chegam para nós. Essa é a realidade. Não chegam para nós. E o nosso povo é muito sofrido, entendeu? Nosso povo é muito sofrido. E nosso povo, além de sofrer tanto, ele vive de uma forma que só quem mora aqui dentro vê a dor, porque a gente consegue sentir a dor. E, ao mesmo tempo, isso dá raiva também, entendeu? Porque a gente vê outras pessoas lá em cima se dando bem e ainda querem dizer para nós que a gente tem que continuar desse jeito. Aí fica olhando assim, sério, gente? Vocês têm coragem de dizer isso para nós? Sabe? É uma vergonha. Eu, assim, sinceramente, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado por essas pessoas, sabe? De acontecer isso. Hoje a gente sabe, hoje tem a CPI das ONGs aí que está travando uma batalha em cima disso aí. Esperamos aí que seja feito alguma coisa, né, em relação a isso, que não fique novamente somente na denúncia, que não fique novamente somente na palavra, né? Que não fique só ali pipocando palavra para cá e para lá, né? Molhando palavras e sem ação nenhuma, né? Esperamos que dessa vez realmente o sistema brasileiro se imponha contra esse sistema estrangeiro que está usurpando o nosso Brasil, está usurpando a identidade dos indígenas, está usurpando a nossa Amazônia. Eu posso dizer que são os parasitas. E a gente sabe que são pessoas grandiosas em termos de materiais, financeiros, enfim, porque de alma, como você diz, eu acho que falta muito ainda para crescer, né? Se tiverem, se tiverem, né? O que você nos fala sobre isso, sobre essa questão que está sendo debatida aí? Na questão das ONGs, né? Isso. Aqui na minha região, aqui no meu estado, até agora, a gente não tem nenhuma ação que traz benefício para o nosso povo, né? Tanto que o nosso povo está aí morrendo de fome, morrendo de necessidade de remédios, de tratamentos, que é o mínimo e que a gente poderia fazer para ajudar o nosso povo, né? Eu fico muito triste com isso, porque, assim, como eu disse, né? Quem tem que falar por nós é nós. E quem sabemos o que a gente precisa somos nós. As ONGs, elas só vêm para tirar foto, fazer filmagem e levar para o exterior, né? E lá arrecada milhões. Então, assim, eu vejo que eles fazem da gente, do nosso povo, uma troca de moeda, né? Uma troca, entendeu? Leva e vem, tira aqui as fotos e leva. Tanto que eles não aguentam ficar muito tempo dentro das aldeias, como nós, entendeu? Eles não aguentam, eles só vêm mesmo para aqueles dias e passa uma visão lá fora, para os pessoal lá fora, que nós somos o pobre coitado, que não sabemos falar pela gente, que nós não sabemos o que queremos, e que temos que ficar ali na floresta, entendeu? Só olhando para o mato, olhando para as árvores, e achando que é dali bonito, e daqui um dia nós morremos, entendeu? E nós não temos nenhuma qualidade de vida. É isso que eles querem e implantaram isso nas nossas mentes, né? Só que, graças a Deus, tanto como meu povo Guajajara e outras etnias,
estão acordando, não é mais assim que a gente pensa. É como eu falei, hoje em dia a gente já domina a tecnologia de vocês, a gente já domina a língua, a gente já domina o conhecimento, a gente já domina empreendedorismo, entendeu? Então, isso vem abrindo a mente do povo, do meu povo e de outros povos também. Quando eu falo meu povo, eu estou falando em geral, né? Então, assim, nós não precisamos de ONG. Nós nunca precisamos de ONG dentro das nossas aldeias. Nós não aceitamos ONGs dentro das nossas aldeias. Claro que tem alguns indígenas que as ONGs dão para eles migalhas, migalhas dos migalhas, entendeu? Então, esses indígenas, infelizmente, com a mentalidade já implantada, né, da mentalidade da ONG implantada dentro da cabeça dele, ele aceita, entendeu? Ele aceita e favorece muito as ONG, mas e aí como é que fica o povo, a maioria do povo? O que adianta eu ter uma vida boa e o meu povo morrer de fome? O que adianta? Eu acho que isso não é ser liderança, não é ser indígena, porque isso não faz parte da nossa cultura. Essa questão de olhar só para mim, se para mim tá bom, os outros é que se lascam. Nós não somos assim, nós indígenas nós não pensamos assim. Isso é pensamento que já vem de outros povos, entendeu? Não é nossa. Então, o que eu tenho que dizer sobre as ONGs é que a gente não precisa deles, de jeito nenhum. Nós nunca precisamos, ainda mais agora. Nós não precisamos deles. Agora, se eles fizessem ações que desenvolvessem a economia, que desenvolvessem a saúde, a qualidade de vida dentro das aldeias, eu era a primeira a aplaudir eles. Mas isso não acontece. A gente vê na mídia muita gente doando dinheiro, doando as coisas para as ONG, mas essas coisas nunca chegam na aldeia. Eu já estou com 34 anos, nunca vi. Chega a ser uma piada, né? Tudo que é colocado na mídia, e a maioria das pessoas ainda tem a cara de pau de entrar nas redes sociais e ainda defender, sabe? Eu acho isso fenomenal para os idiotas, né? Isso é verdade. Essas pessoas deveriam vir conhecer nós, entendeu? Vir dentro da aldeia. As pessoas que doam, poderiam vir dentro das aldeias, ver a realidade na aldeia, entendeu? Porque foto, você pode modificar a foto que você quiser. Hoje em dia nós temos Photoshop, entendeu? Hoje em dia nós temos tudo. Mas a realidade dentro da aldeia, e quem sabe somos nós que moramos dentro da aldeia. E nós precisamos de desenvolvimento dentro da aldeia. Como é que o mundo está desenvolvendo, o Brasil está desenvolvendo, e nós indígenas temos que ficar presos lá na oca, que nós não podemos ter casa boa, que nós não podemos ter carro. Mas por quê? Só porque eu sou indígena que eu não posso ter isso? Que eu não posso estar no melhor faculdade, que eu não posso colocar meu filho para fazer medicina, que meu filho não pode se formar um médico, o melhor médico da minha cidade, do meu município. Mas por que eu não posso? Onde é que está escrito que eu não posso? Só porque eu vivo diferente? Só porque eu me pinto diferente, eu canto diferente? Entendeu? É uma piada mesmo. Mas sabe por que não pode? Porque imagine só se 4, 5 da tua aldeia se formam arqueólogos, que se formam aí antropólogos, astrônomos, e começam a descobrir coisas abaixo das terras de vocês. Começam a descobrir aí minérios, começam a descobrir muitas coisas que eles não querem que os indígenas mexam, que não cresçam mentalmente ou que tenham conhecimento, além disso, para que não desenterrem essa riqueza toda. Imagine só uma aldeia indígena descobrir que pode muito mais com o que existe ali na sua própria aldeia, que não vai precisar mais nada do que eles oferecerem. Como é que eles vão sobreviver, né? Como é que eles vão aumentar a riqueza deles se vocês aí não derem para eles o que eles querem? Então, a independência do indígena na agricultura, enfim, e em todos os aspectos, a independência assusta os pobres. Assusta os pobres, porque eles são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro para explorar. São tão pobres. E o povo brasileiro é um povo tão rico. Eu falo brasileiro geral porque faz parte de nós tudo isso.
faz parte do povo indígena, de todos os povos. Todos os povos do nosso Brasil lucrariam com isso, cresceriam com isso, né? Então, o medo deles é exatamente isso. Imagina se você influencia teu filho a ser um astrônomo e descobrir coisas lá na terra de vocês. Ou um antropólogo, um arqueólogo, um filho teu ser um arqueólogo. Dizer assim, bom, agora nós vamos mexer aqui, vamos descobrir algumas coisas que tem aqui. Né? Imagina mostrar para o mundo o que tem ali, né? Esse é o maior medo deles, né? Por isso que eles preferem que os milhões, né, abasteçam a rica poupança gordinha de uns poucos, né, do que espalhar esse conhecimento para o mundo todo. Mas a gente vai mudar isso. Dependendo de mim, eu sei que a cada dia que passa eu sou mais odiada, mas eu não estou nem um pouco me importando. O que me importa é meu povo, entendeu? E eu sei muito bem do que eu quero e aonde eu quero chegar. E o que eu tenho direito, entendeu? Porque a gente tem todo o direito de viver numa qualidade de vida, tem o direito de estudar, tem o direito de andar de carro, tem o direito de andar de avião, entendeu? E por que que eu tenho que ficar dentro da aldeia só? Que eles falam assim, né? Não, o índio tem que ficar na aldeia porque tem que preservar a floresta. E quem disse que nós não sabemos fazer isso e produzir? Quem disse para eles? Que nós temos que ficar lá só olhando, entendeu? Limpando a floresta para eles, enquanto eles vêm tirar foto e ganham milhões em cima da gente. E esses milhões nunca chegam nas nossas aldeias. Nós somos treinados, desde o dia que a gente nasce, a cuidar das nossas florestas, cuidar dos nossos rios. Porém, nós também somos treinados a produzir. A produção, trabalhar com a agricultura já faz parte do meu povo, já faz parte da minha cultura. O que não faz parte da minha cultura é se aproveitar dos parentes. Isso não faz parte da minha cultura. São os valores preservados, né? E isso é fenomenal. Eu ia trazer aqui para ti, imagina um filho teu se formar um químico e vocês começarem a produzir uma farmácia natural na aldeia de vocês. Imagina um medo... Isso já está em andamento, já. Mas isso já está em andamento, já é quase uma realidade. Então, assim, o medo deles é exatamente isso, que vocês tenham tudo na mão de vocês e eles não possam usar a imagem de vocês para eles ganharem mais, né? Então, isso é ser muito nefasto mesmo, né? Deixa eu ler o que o pessoal escreveu aqui. Grande exemplo foi na época da pandemia. Essas ONGs foram bem sucedidas financeiramente. Em todas as épocas, né? Em todas as épocas, né? E isso foi o mesmo que eles fizeram. Uma conversa na pandemia eles arrasaram. Na pandemia eles triplicaram, entendeu? E para ter uma ideia, né, só deixa eu organizar aqui. Você pode ir falando, tá? Pode ir falando que eu só estou passando aqui. Sim, eu tô dizendo que na pandemia eles aumentaram muito porque a gente acompanha, né? Pedindo aí cestas básicas, para comprar cestas básicas para o povo indígena. E como a gente é muito curiosa, né? A gente ficava acompanhando aquele dali e ia nas aldeias. Se aqueles alimentos estavam chegando nas aldeias. E nunca chegou até hoje. Às vezes chega para aquela aldeia que eles têm o cacique na mão. Talvez chega. Mas também não chega muito, entendeu? É só para ele ali. E ele não para tu ver como é tão... Assim, eu acho que é um pensamento tão medíocre de ongueiros, entendeu? Que eles determinam para o próprio cacique dar para qual família ele tem que dar. Quem escolhe são as ONGs, entendeu? Então, gente, é a coisa assim muito... Chega até a ser surreal, entendeu? Esses caciques, infelizmente, eles perderam a autonomia e a autoridade dele dentro das aldeias, né? E isso é muito triste, porque quando um povo ele perde a sua autonomia, ele perde os seus valores, que ele foi treinado, ele nasceu, que dali ele foi criado dentro dos valores, e ele perde isso, é muito triste. Eu tô aqui
eu fico estarrecido com tudo isso, sabe? Não sei, não tá na minha, no meu sangue isso, sabe? A gente fica pensando assim, poxa, já está numa pobreza, os ancestrais já foram massacrados, né? E ainda tirar da boca das pessoas, né, para benefício próprio, entende? É muito complicado tudo isso, né? E eu quero você traga para mim, assim, dentro da tua aldeia, que número de pessoas vocês são? E você falou muito, meu filho tá, não sei se é teu filho, enfim, a gente está pensando químico, médico, na medicina, tudo isso. Há possibilidades ainda futuramente, Sim. vocês pensam em ter a própria faculdade de vocês, a universidade indígena na aldeia de vocês? Não deu para me escutar bem a sua pergunta. Está cortando. Tá cortando? Já estão derrubando a nossa live aí. O que eu perguntei assim no sentido de o número de pessoas na sua aldeia. E se vocês almejam aí ter uma universidade indígena dentro da aldeia de vocês. Isso futuramente vocês pensam isso, formar os próprios Sim. químicos, os próprios profissionais dentro da aldeia de vocês, na cultura de vocês? Sim. A gente já pensa isso, inclusive tem um projeto que já foi aprovado, né? Vai ser na terra indígena, Araribóia, já vai ter uma faculdade que vai ser construída aqui para final do ano, dentro de uma aldeia do Cacique Silvio. É a primeira faculdade indígena do estado do Maranhão. Ela vai ser implantada, né, lá na aldeia dele, e lá vai funcionar a primeira faculdade indígena. Porque a gente almeja por isso, entendeu? Nós queremos as faculdades, nós queremos as escolas melhores dentro da nossa aldeia, uma metodologia de educação que seja produzido por nós, voltando um pouco aí à questão de livros. Isso também a gente já está fazendo, entendeu? A gente já está produzindo nossos próprios livros, contando a nossa história, da nossa visão, contando o outro lado ali da nossa história. E tem uma faculdade, a UEMA, ela está preparando os indígenas para que esses indígenas sejam professores dentro dessas escolas, dentro dessas faculdades. E respondendo a outra pergunta, na minha aldeia nós temos 32 famílias, então são aí 32 famílias, e na minha família já temos 2 médicos, temos 2 médicos, temos enfermeiro. Então, assim, a gente já está, quando as pessoas falam assim, não, os indígenas estão atrasados. Quem está atrasado é você, que não descobriu ainda. E tem uma prima agora também que está se formando em médica, entendeu? Que legal. Então, a gente já avançou muito, entendeu? Temos dentista também, temos... Inclusive, aqui na minha cidade, um primo meu foi eleito a 3º ano consecutivo. Ele foi eleito o melhor dentista aqui da minha cidade, e é indígena. Caramba, parabéns! Parabéns, que legal. Então, cara, isso é motivo de muita alegria e de motivação também para nós, né? Isso prova que a qualidade do trabalho, a qualidade do ser humano que vocês são, o pensar, a agilidade do pensar, a agilidade do criar, né? Porque a agilidade do imaginar e fazer, né? Eu acho isso fenomenal. E vocês têm uma mente muito acelerada, né? Isso é que é importante. A gente aprende muito rápido. Basta você mostrar uma coisa uma vez para a gente, ou explicar uma vez, entendeu? A gente tem essa facilidade muito grande. E uma qualidade também que nós temos tudo que a gente for fazer, a gente faz com qualidade. Tem que ser melhor do que vocês, porque devido às perseguições, devido às preconceitos que a gente sofre desde criança. Então, a gente tivemos que aprender a fazer isso, entendeu? Tudo que nós for fazer, nós temos que dar o nosso melhor. Que legal. Parabéns. Isso é fenomenal. Eu sou bastante, como é que se diz? Detalhista, sabe? Detalhista. E quando uma pessoa diz assim, ó, a gente faz e tem que ser melhor do que o outro, porque não é para ser melhor do que o outro. Mas, não.
É né? melhor para nós mesmos, entendeu? Todo dia a gente tem, toda coisa que a gente faz, a gente tem que ser melhor para nós mesmos. A luta não é com outra pessoa, a luta não não, eu vou ser melhor do que aquele parente, eu vou ser melhor. Não. É cada dia se superar. Eu sou a prova disso. Que legal. Eu sou muito chata em detalhes. E essa questão de você retornar para a agricultura, como é que você iniciou todo esse conceito novo ou seja, você adotou um novo conceito de plantação, adotou algumas coisas novas, junto com o conhecimento ancestral, você conseguiu casar esses conhecimentos? Sim, porque a minha família já vem de uma família de agricultores, né? E ele não produzia de muito quantidade, mas eles produziam, que dava para ele se manter, né, daquele ano e também vender o excedente, né? Então, quando eu decidi em 2018, porque eu trabalhava na Caixa Econômica, né, e eu não tinha vida, era vida no escritório, escritório, dia e noite, entendeu? E foi o tempo que eu tive um problema de saúde. E eu resolvi largar tudo, entendeu? E vendo meus pais ali trabalhando dentro da aldeia, eu disse, minha, eu vou melhorar essa forma de trabalhar. Aí é onde eu corri atrás de parcerias, entendeu? Hoje a gente consegue alugar as maquinárias, porque infelizmente a gente não tem ainda, né? Mas eu espero ter logo, logo. A gente aluga as maquinárias, né? Não só para a minha aldeia, mas a gente consegue também ajudar outras aldeias, né? Outras aldeias pequenas que tem, que querem também produzir. Então, o que a gente puder ir ajudando, a gente ajuda. Mas a minha família, na minha região, é a família que mais produz. Quantos produzem na região? Quantas pessoas produzem? Isso. Quantas aldeias são produtoras? Já são bastante. Aqui, o povo Guajajara em si, nós temos a União dos Agricultores Indígenas do Estado do Maranhão, e que o presidente é o Zé Marcos Guajajara, e nós temos também a Federação dos Agricultores Indígenas do Estado do Maranhão, no qual eu estou sendo a presidência, né? Então, assim, a agricultura indígena, ela desenvolveu muito durante esses anos, principalmente de 2018 para cá. Então, assim, todas as regiões, tanto como aqui, a Terra Canabrava, Araribóia, Arame, todos produzem. São mais de quase 10 mil indígenas que produzem mesmo assim para valer, entendeu? Fora aquelas agriculturas familiares, né? Que isso já faz parte da nossa cultura. Só que assim, tanto como a União, que é a UAIMA, e a Federação, nós estamos tentando e vamos conseguir melhorar a forma de trabalhar de todos esses agricultores. Nós temos também, no município de Amarante, também temos indígena que trabalha só com gado, pecuarista, entendeu? Então, nós estamos bem avançados. Que legal. E dentro do conceito aí de novos conhecimentos, não são novos conhecimentos, na verdade, são conhecimentos buscados lá nos ancestrais, como se fala a agrofloresta, por exemplo. Vocês chegam a fazer esse cultivo na agrofloresta? Também. Que é a plantação em conjunto com a floresta, digamos assim, né? Claro, existe todo um aparato, tem que ter certos tipos de árvores, tem que podar, tem que ter todo o cuidado certo aí para se fazer esse plantio de agrofloresta, né? Sim, não é só chegar e fazer, entendeu? Não é só chegar e fazer. Ela existe todo um processo de fazer, tem que ter um acompanhamento técnico. E essa agricultura indígena, ela não está só no Maranhão. Ela está em todos os estados. Temos meninos ali no Tocantins também, temos o Rafael, com a família dele também, tanto como produz, e são pecuaristas também, mexe com peixe. Então, assim, todos os estados, aonde tiver o povo indígena, ela está nesse desenvolvimento, entendeu? Então, nessa transformação, nessa nova geração, quanto mais muda a geração, esse empreendedorismo indígena, ela vem mais forte, entendeu? Olha que legal, que bacana. Me diz uma coisa assim, a questão de vocês plantam alguma semente, por exemplo, especial. Por exemplo, tem o café, a agroecologia também, né? Que é a agrofloresta, a agroecologia, enfim, sim, tem outros tipos de nomenclaturas também. São muitos nomes aí, são vários nomes. E vocês produzem algum tipo de grão, por exemplo, algum café, cacau, alguma coisa nesse sentido assim, para
exportar esses alimentos, coisas assim? Tem essa pretensão aí? Aqui na minha região não temos ainda, mas em outras regiões nós temos, entendeu? Por exemplo, o povo suruí, ele já trabalha com café, com cacau, tem outras pessoas também lá do Mato Grosso, que são os Pareci, já trabalham com soja. Só que aqui na nossa região a gente explora o que é mais propício para cá, entendeu? Que é a mandioca, o milho, o feijão, arroz. A gente vai, como a gente não usa muitos, assim, a gente não usa praticamente nada de remédio, dessas coisas aí, entendeu? Então, a gente explora o que é mais acessível por cada região. Olha que bacana. E isso nos traz aí um conceito de alimentação super saudável, né? Ou seja, aquela alimentação que todo mundo procura. Logo, logo, todos os produtos indígenas serão, os produtores indígenas serão procurados pelo povo da cidade para consumir esses alimentos mais saudáveis, né? E isso é magnífico. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Eu acho que é um sonho de muita gente, porque tu entra no supermercado e só vem embalados, né? Dificilmente tu encontra frutos da época, dificilmente você encontra alguma coisa ali que esteja fora da embalagem, né? Porque os frutos, eles são basicamente todos fora de época, né? Então, sim, são transportados verdes, enfim, com um monte de pesticidas também em cima, né? E o sonho de todo mundo, que eu acho que é exatamente isso, consumir uma alimentação mais saudável. Nós sabemos que existe uma agenda por trás de tudo isso aí, que é exatamente para a cultura da morte, né? Que é o açúcar, essas porcarias, condimentos aí que existem na nossa alimentação, né? Cada vez mais industrializados. E as pessoas, pensando aqui, eu, futuramente, as pessoas, elas vão correr para o que já correm para o que é natural, né? E não tem como conseguir plantar dentro da cidade. Então, eu acredito que a evolução da cultura indígena, né, da agricultura indígena, né, isso vai trazer para a cidade uma melhor qualidade de vida também. Por isso que eu digo, o quão é importante o desenvolvimento do indígena, o quão é importante o despertar, o crescimento, a agricultura, em todos os sentidos na cultura indígena, para o povo que vive na cidade. Imagina você proporcionar para a gente, vem aqui e faça um tour no meio da mata aqui, a gente tem isso, tem aquilo, toda essa coisa de conexão que vocês têm, a gente ter também tudo isso. Isso é fenomenal. De novo, eu chamo isso de unificação dos povos, né? Unificação dos povos pela conexão e respeito pela cultura um do outro. Isso é fenomenal. Isso é o que está sendo desconstruído, na verdade. Existe uma agenda de desconstrução e separação, né? E a gente não pode cair nisso. A gente não pode cair nisso. A gente tem que saber que unificar as coisas, né? Acima de tudo, respeito, enfim, lógico, né? E vocês são um exemplo disso, porque todas as etnias aí, ou seja, todas as tribos, enfim, elas são unificadas, né? Por mais que existe alguma divergência aí, porque são pessoas, são seres humanos, cada um tem uma visão, mas existe isso também, e a unificação de vocês é cada vez mais forte, né? E agora o agroindígena está expandindo cada vez mais, né? E como é que está esse negócio aí do agroindígena? Como é que vocês se comunicam através do agroindígena? O agroindígena, ele veio para, a palavra certa é unificar todos os povos indígenas. A agroindígena, ela veio para isso. Ela veio, na verdade, fortalecer isso, né? Porque hoje em dia, através do agroindígena, a gente consegue se comunicar com outros povos, pegar a experiência deles na região deles e trazer para o nosso, e eles levar a nossa experiência, porque como são povos diferentes, a forma diferente também de viver, a cultura são diferentes, entendeu? Mas a gente consegue fazer essa troca de conhecimento, essa troca de experiência entre nós, entendeu? Então, o agroindígena, ela está arrebentando nesse ponto, nota 1000 para ela, sabe? Que ela conseguiu e ela está conseguindo fazer essa, não uma transformação, mas fazer essa troca, né?
de conhecimento e das pessoas, nós, por exemplo, nós Guajajara, ficarmos mais perto dos outros povos e eles ficarem mais perto do nosso, entendeu? Então, assim, a gente, entre nós mesmos, nós indígenas, nós estamos também construindo novos conhecimentos com outros parentes também, entendeu? Olha que legal. Uma vez, só deixa eu ajeitar aqui, uma vez isso acontecia através das guerras, né? Guerras, Isso. mas guerras feitas por outros povos e não indígenas que utilizavam os indígenas como ponta de lança, né? Então, acontecia esse encontro, esse choque de etnias, enfim. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Sul aqui aconteceu bastante isso, na Guerra de 45, enfim, né? Aconteceu muito isso, né? Dos povos lá de cima virem para cá e aconteceu esse choque de cultura também, né? E realmente criou-se, um pegou a experiência do outro, enfim, e criou-se aí eu vou dizer, uma nova origem indígena, né? Então se originou novos indígenas, novos conceitos, né? E o que você está trazendo aí é fenomenal, porque vai entrelaçar as culturas, vai unificar cada vez mais, né? E a questão do agroindígena, que olha como é interessante isso, né, cara? Um movimento, né? Um movimento, você consegue unificar o todo. E vocês estão de muito parabéns por tudo isso. Tem ali do agroindígena, que eu adoro ela, a gente conversa ali, enfim, tudo que ela faz, tudo que ela promove, sabe? A energia que ela dispõe para isso é fenomenal. A gente só... Eu agradeço, eu agradeço, porque eu sei que isso vai beneficiar a mim também futuramente. Né? Vai beneficiar a todos na realidade, né? Sim, é verdade. O agroindígena, ela veio para quebrar vários tabus, né? Quando você fala da alimentação saudável, o agroindígena, ela veio para fortalecer também isso dentro das aldeias, entre os povos, porque até então nós estávamos perdendo essa cultura de produzir alimentos saudáveis, tanto que muitos idosos e jovens também, aqui na minha região, já chegaram a óbito por causa da diabetes, uma coisa que nós não tínhamos, né? Então, foi uma das coisas também que eu decidi a produzir em grande escala, exatamente por isso, entendeu? Porque eu cheguei a perder uns tios meus para essa doença, né? Devido à alimentação. E a minha mãe teve o começo também, então a gente sentamos e disse, não, nós estamos comendo errado, entendeu? E isso não faz parte da nossa cultura, vamos voltar para a nossa alimentação. Porque lá na aldeia a gente consegue tirar de lá mesmo, entendeu? E consumir. Então, o agroindígena, ela veio para fortalecer isso também, entendeu? Ela traz... Aí é melhor também um melhoramento de qualidade de vida, né? Principalmente na área da saúde dos povos indígenas. Porque a saúde da gente, muita gente pensa assim, não, a saúde ela não tem nada a ver com o que a gente come. Você é o que você come, entendeu? Olha que legal. E me diz uma coisa, eu vou voltar aqui e te perguntar novamente sobre essa farmácia natural aí que a gente estava discutindo aí. Você já tem isso ou é um projeto que vocês almejam? Não, a gente já tem as nossas medicinas nas aldeias, né, que são tradicionais, mas a gente já tem uns indígenas já estudando, já estão aí no terceiro ano já de estudos, que estão sendo preparados para modificar esses conhecimentos nossos, né, nossos ancestrais, que na aldeia a gente quase nós não usamos medicamentos, são mais medicamentos naturais, pelo menos na minha aldeia, né? Sim. Inclusive, quem faz isso é minha mãe, entendeu? Então, outros jovens, tem 3 jovens, na verdade, que estão sendo preparados para ser químicos, entendeu? Para trazer esse conhecimento da minha mãe, conhecimento dos meus avós, para a cidade, dentro das farmácias. Que legal. É um projeto que já está bem avançado. Isso é fenomenal. Isso vai deixar as pessoas mais saudáveis e as pessoas não vão precisar tomar aspirina, não vão precisar tomar ansiolíticos, não vão precisar tomar mais nada. Porque aqui assim, é o seguinte, você compra um remédio na farmácia e toma um remédio, remédio químico manipulado,
e logo depois te dá um outro problema na tua saúde. Ou seja, na raiz do problema não atingiu nada, né? Uhum. Só mascarou a dor mesmo, né? E o que você falou Isso. aí para nós, para todos, vai ser muito interessante o desenvolvimento, né, desses medicamentos através das farmácias naturais, o que era antigamente, antes das grandes indústrias patrocinarem as universidades, né? Que a gente sabe que vem a medicina, saiu de um cara lá do petróleo que Sim. começou a patrocinar universidades, né? E aí acabou com a medicina natural, né? Meio que proibiram a medicina natural, né? E, de novo, resgatando esse conhecimento e aplicando mais um conhecimento da química, da ciência química aí, junto, eu acho que isso daí vai ser extraordinário, extraordinário. Muitas Na doenças vão verdade, deixar de existir, né? na verdade, isso. Na verdade, é um único projeto, né? Acho que de todo o Brasil que está sendo feita é a nossa, do Maranhão, né? Que a gente está nesse caminho aí para a gente poder fazer isso, né? Trazer o conhecimento ocidental e juntar com o nosso, entendeu? E eu acredito piamente que vai sair uma coisa muito boa. Depois eu vou entrar lá no chat particular, vou te pedir algumas coisas lá que você tem lá. Beleza. Já vou antecipar aqui a minha farmácia natural aqui. Sim, Cris, manda para mim lá 10 fardos daquele lá. Que legal, que bacana. Cris, a gente poderia conversar. Eu tenho aqui muitas coisas para perguntar para você, para conversar contigo, mas a gente vai ter mais oportunidades aí, né? Já tem 1 hora e pouquinho aí. Assim, estou muito feliz, estou muito emocionado de conversar com você, e eu, cada vez que trago um de vocês aqui, dos parentes aí, para a gente conversar, a memória dos meus ancestrais vai retornando para mim. É impressionante, sabe? Você vai se fortalecendo mais essa parte indígena, né? Com certeza. E precisa ser fortalecida, porque esse é meu chão. Eu preciso fortalecer, Sim. eu preciso colocar as raízes, ou seja, aprofundar de novo as minhas raízes, né? Criar essa base forte novamente, né? Porque a gente foi desconectado de tudo isso. Então, precisa retornar isso novamente para a gente ser mais feliz, entende? Para a nossa própria felicidade, né? Então, assim, eu estou muito feliz, gratidão mesmo por você estar aqui passando teus conhecimentos. Quero desejar tudo de melhor para você, toda a riqueza do mundo, tudo que vocês merecem na vida de vocês, que vocês recebam isso. E eu tenho certeza que vão receber, eu tenho certeza que as coisas vão mudar, por causa que um movimento, ele causa um efeito muito grande em todos os aspectos do ser humano. E o movimento que vocês estão fazendo aí, estão de parabéns. E no que eu puder colaborar, no que eu posso colaborar, com certeza eu vou colaborar com isso, porque é o meu povo também, né? Então, por gentileza, faça suas considerações, o microfone é teu, fale o que você quiser. Fique à vontade. Eu é que eu agradeço, né? Agradeço você pelo convite, estou muito satisfeita, porque, como eu já te falei no Zap ontem, parece, né, que nós somos um povo sem voz, entendeu? Nós somos um povo que a mídia não quer mostrar a nossa realidade, entendeu? Mas a gente está aqui, nós vivemos nas nossas terras e precisamos da ajuda, né? De toda a ajuda possível para que isso seja divulgado, que a nossa realidade seja divulgada, entendeu? Que o nosso trabalho seja divulgado, que a nossa voz chega nas pessoas certas, que chega principalmente a voz do agroindígena que está aí também, né, Lu, gritando pela gente. Então eu agradeço demais essas doutoras aí, amo de coração. Estão fazendo um trabalho belíssimo e eu estou aqui para apoiá-los. Eu apoio o agroindígena, afinal de contas eu vivo o agroindígena, né, como eu gosto de falar. Então, assim, só te agradecer mesmo e se precisar, vou estar à disposição. E agradecer a todos que tiraram um tempinho também aí para entrar na live, né? Muito obrigada, gente. Então é isso. Que bacana. Cris, muito obrigado mesmo. Tudo de bom para vocês. Tá? Muitas bênçãos para vocês aí. Obrigado quem assistiu a live, quem vai assistir a live aí. Gratidão. Se você achar necessário compartilhar para que esse conhecimento chegue a mais pessoas também,
fique à vontade, compartilha. Se tiver que fazer recorte da voz da Cris, ela permite que você Sim, faça para sim, passar sim. para frente toda essa comunicação. Então, muito, muito obrigado, Cris. Uma boa noite para você, né? Um restante de semana aí. Eu não sei dizer boa noite ou tchau aí na tua língua, mas você pode falar por mim. Então tá, essa daqui tudo, pô, para o pique. Pronto, tchau. Tchau. Tudo Tchau de a bom. Beijo todos. no coração.